relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. E quero colocar este pensamento nesta noite para nós. Lembre-se, Jesus disse quando ele esteve aqui na terra, falando a um agrupamento de pessoas que eram muito religiosas. Um povo excelente e muito instruído, muito zeloso de Deus. Porém, Jesus lhe disse, em vão me adoram. Vocês captaram isso aqui? Puderam entender bem? Em vão me adoram. Em vão me adorais, ensinando por doutrina as suas tradições de homens. Lembre-se de quão devotas aquelas pessoas eram e quão zelosas de Deus. Eu creio que se estivéssemos levando em conta as pessoas que fossem mais zelosas de hoje ou daquele dia, elas seriam mais zelosas do que nós. Muito mais. Quando se trata de guardar as tradições e leis e coisas tais. Elas viviam por estas coisas. E eram muito zelosas de Deus e criam em Deus. Porém, Jesus, Deus feito carne entre nós, disse, em vão me adorais. Agora, ele não disse que não o adoravam. Elas o estavam adorando, porém, em vão. De modo que qualquer coisa em vão é sem utilidade. Não tem valor algum. Você nunca deveria fazê-la, porque só desperdiça o seu tempo. Como as pessoas deveriam prestar atenção nisso? Você desperdiça o seu fôlego, você desperdiça seus esforços, até que chegamos a saber o que estamos fazendo. É em vão. Então, por isso que ele diz, não importa se faz 40 anos, 30 anos, não importa. Se você não está fazendo da forma que Deus pediu que fizesse, o lugar que Deus pediu para fazer, da forma que Deus quer que seja feito, estamos desperdiçando o nosso tempo, desperdiçando o fôlego, desperdiçando os nossos esforços. Então, eu não quero que o meu esforço nessa noite, porque você esforçou para estar aqui, você não trabalhou durante o dia? Vocês estão ouvindo? Você não trabalhou durante o dia? Muitos não vêm doentes, muitos não vêm cansados, você não fez um esforço para estar aqui?
Aí está sentado, às vezes com dor de cabeça, às vezes com cólica, às vezes com dor, né, nas costas e cansado, mas veio para o culto. Você quer que isso seja em vão? Não. Ele disse, não quero que isso seja em vão, Senhor. Eu quero que isso agrade a Ti, Senhor. Eu quero que isso seja de benefício para mim, porque eu sei a hora que nós estamos vivendo. Então, Ele está nos levando a olhar isto aqui nesta noite, Senhor. Que não seja em vão isto, Senhor. Com certeza, se Deus espera que pessoas sejam perfeitas, se Deus espera que pessoas sejam perfeitas, como disse Jesus, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai no céu, tem de haver alguma preparação em algum lugar. E Ele disse, eu escolherei o lugar em que as pessoas me adorarão. Vocês conseguem enxergar isso, irmão? Ele tem um lugar que Ele escolheu. Você tem certeza que você está naquele lugar que Ele escolheu? Medite nisso. Então Ele disse, se isto for verdade, é melhor que tenhamos muito cuidado de que encontremos este lugar. Eu quero estar no lugar que o Senhor escolheu. Eu quero que você esteja ali. Quando eu olho isto, irmãos, toda vez que eu penso nisto, você tem que pensar na misericórdia e na graça de Deus em seu favor. Por quê, irmãos? Por quê? Porque Ele quer o seu bem. Então Ele disse, se eu te olhar para você, da situação que você está, eu vou te matar. Eu não vou ouvir a sua oração, eu não vou ouvir a sua adoração, porque tem uma escritura que eu nunca esqueço. Tem uma escritura que eu nunca esqueço, como dentre outras escrituras que você ouve e você não esquece, isso te acompanha, que é a escritura de Malaquias. E sempre que eu leio essa escritura, eu medito nisso, eu quero colocá-la aqui para a apreciação dos irmãos nesta noite. Malaquias, capítulo, quer ver? 1. Deixa eu ver se é isso aqui. Malaquias, capítulo 1. Não é Malaquias. Eu acho que é Abacuque. Lá em Abacuque. Vamos ver se nós encontramos o Abacuque aqui, né? Aqui, ó, quer ver, ó? Abacuque, capítulo 1, verso 12. Olha esta escritura aqui, irmãos. Abacuque, capítulo 1, verso 12. Do ângulo que eu quero que você observe aqui agora. Desse ângulo assim, irmãos, que nós estamos olhando, que Ele tem um lugar, que Ele prepara um lugar para nós, e que quando você vê isso, é a graça e a misericórdia de Deus. Por quê? Disse assim, ó, não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu quem? Vai lendo bem assim, meu santo. Ó irmãos, nós não morreremos, ó Senhor, para juízo o pusestes, e tu, ó rocha, o fundastes para castigar. Aí no próximo versículo ele diz assim, ó, tu és o quê? Olha, né? Deu um zoom assim espiritual. Ele está dizendo que Ele é o quê? O Senhor é o quê? Tu és tão puro do quê? De olhos que não podes ver o mal. Deus pode ver o mal, irmãos? Deus pode ver o mal? Não. Então, se Ele olhar para você e ver o mal, o que Ele faz? Você entendeu porque Ele escolheu um lugar para você estar? Porque Ele é cheio de misericórdia, de graça. Ele diz assim, ó, fique ali, vai ali, é o lugar que eu escolher. Se você estiver ali, você vai estar segura, é ali, vendo eu o sangue, passarei. Não vou te destruir. Então, tem um lugar, por quê? Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal.
E a opressão não podes o quê? Contemplar. Aí, né, ele vai dizer, por que olhas para os que procedem aleviosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Ele faz uma pergunta, o senhor é tão puro? Eu creio que uma das, vou dizer assim, né? Uma das respostas que me leio aqui me veio aqui, seria a mesma interrogação que Davi fez ao Senhor. Senhor, o ímpio faz, prospera e parece que não acontece nada com ele. Não foi isso? Lembra que Davi disse isso? Mas eu, Senhor, não posso fazer nadinha de errado que o Senhor já vem e me castiga. O que Davi disse? Eu quase me desviei até que entrei no templo do Senhor, não foi? E ele me revelou, olha o fim do ímpio e olha o seu fim. Quem lembra dessa escritura? Ele pediu para olhar o fim do ímpio e pediu para olhar o seu fim. Então, o que Deus está fazendo? Não, a recompensa deles é isto. A recompensa, igual ele disse, a recompensa, tem outros escritores, a recompensa do rico é isto. A recompensa deles é isto que eles têm aqui, nada mais. E no final é abismo, no final é fogo. Mas a recompensa do eleito qualquer não tem nada aqui, é como o jovem rico e o Lázaro. Ele foi para o seio de Abraão e o jovem rico foi para o inferno. Qual que é a sua recompensa como um eleito de Deus? Ele tem um lugar, não tem, irmãos? Então nós queremos estar aonde? Neste lugar. Para que a nossa adoração não seja em vão. Irmãos, Deus é rico em misericórdia. Deus tem a graça. Então Ele prepara um caminho. Amém? Ele preparou um caminho, como Ele falou para Adão e Eva no Jardim do Éden. Ele tirou Adão e Eva do Jardim do Éden, mas Ele disse, mas eu vou preparar um caminho. Amém? Então disse Davi, né? Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os ímpios de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Quase. Né? Quanto a mim, os meus pés quase o quê, irmãos? Acompanha, diga, quase. Vai falando, quase o quê? Se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha o quê? Pois eu tinha inveja de quem? Você tem inveja dos nécios? Você tem inveja dos nécios aí fora? Tem? Eles podem fazer isso, eles podem fazer aquilo, eles fazem isso, eles vão aqui e fazem aquilo, não acontece nada. Você tem inveja da prosperidade dos ímpios? Tem? Medita para você ver. Ele disse que através disso ele quase fez o quê? Eu quase escorreguei, eu quase se desviei, porque eu tinha inveja de quem? Dos nécios. Quando eu via a prosperidade dos ímpios. Eles não vão na igreja, eles não creem no profeta, eles prosperam, e está tudo bem, e fazem, e cortam, e se vestem, e tudo, e bebem, e está tudo bem. E parece que eu estou aqui sofrendo, passando por isto. Olha a resposta, igreja. Porque não há aperto na sua morte. Parece que não tem, né? Parece que morre até, né? Mais firme está a sua força. Mas ele disse, não se acham em trabalhos como outros homens, não são afligidos como outros homens. Aí ele vai indo. Por isso a soberba o cerca como um colar, veste-se de violência como um adorno. Os olhos deles são inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos, tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Põe as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra.
Por isso o povo dele volta aqui e as águas de copo cheio se lhes espremem. E eles dizem: como o sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios e prosperam no mundo, irmão. Aumentam em riqueza. Você não tem visto isto? Na verdade que... Aí ele vai dizer: na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos aonde? Na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, se você falar assim, eis que eu federia a geração de teus filhos. Se você falar assim, seus filhos é que vão ter problemas. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito, muito doloroso. Quando eu pensava, volta um pouquinho. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. E não é doloroso, às vezes, pensar como Deus trata as coisas na nossa vida. Quando pensava nisso, irmã, foi para mim muito doloroso. Vocês estão entendendo o que ele está dizendo? Gostaria de meditar nessas palavras. É doloroso quando você começa a pensar nas coisas que acontecem, de como Deus trata com você como filho, como filha. Ele trata diferente. Ele está dizendo: eu não posso fazer nada, sempre a correção, sempre a orientação. Se eu erro, está aqui a palavra, e está aqui o profeta, e está aqui o pastor, e está aqui e a orientação, e não faz isso, e não faz aquilo, e deixa disso, e porque fala essa palavra, e porque a gente... Quando eu pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso, porque... Mas aí vem algo que é interessante, o próximo versículo, aí vem: até que entrei aonde? No santuário de Deus. É aí o lugar. Vocês estão vendo o lugar, irmãos? Qual que é o lugar? Qual que é um lugar? Tem um lugar. Ele diz: até que entrei aonde? No santuário de quem? De Deus. Então entendi eu o fim deles. Tem um lugar que você entra e você vai entender o fim das coisas. E você vai entender o final das coisas. Até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi eu o quê? O fim deles. Pode ir o próximo. Certamente, tu o puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Então, irmãos, é tremendo você olhar certas coisas que Deus deixa, porque há uma coisa que nós aprendemos aqui, como eu disse, eu carrego comigo, que se chama livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma avenida, irmãos. Livre-arbítrio é um sentimento, é algo que Deus colocou no homem, chamado livre-arbítrio, vontade própria. Deus colocou isto no homem, e através disto é que se manifesta. Através disto é que se manifesta os filhos de Deus e os filhos do diabo. Deus disse para Caim: Caim, se tu fizeres... Quantos estão comigo aqui, igreja? Se tu fizeres o que, Caim? Quem lembra? Vocês lembram disso, irmãos? Ele não falou: tu serás aceito? Ele não tinha um livre-arbítrio de fazer o que era certo, irmão? Tinha ou não tinha, irmão? Mas o que ele resolveu fazer? O que Caim resolveu fazer, irmãos?
Caim resolveu dizer, eu por acaso, eu sou guarda do meu irmão, eu vou fugir, e quem me achar que me mate. Então, a riqueza que Deus dá, a prosperidade que Deus dá, ele diz, é para quê, irmãos? É para quê? Quantos estão entendendo? É para quê a riqueza que Deus dá para eles? É lugares escorregadios e tu os lanças em destruição. Então eles estão. Eles têm um livre-arbítrio. Aí ele disse, ele colocou ele nesses lugares. Aí ele disse, como cai aonde, irmãos? Em desolação, quase no momento. Ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho. Quando se acorda. Assim, ó Senhor. Quando acordares. Desprezarás a aparência deles.